aqui com a minha querida amiga Thaís, que veio aqui conversar comigo, assim, face to face. Face to face, finalmente. Né? Falar sobre vinhos, como a gente andou anunciando essa parceria Isso. com o Amor Líquido. Ah. E aí tô convidando a Thaís para começar contando um pouco a história dela com a questão dos vinhos. Como é que começa isso na tua vida, Thaís? Primeiro, muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Primeiro por te reencontrar, de uma pessoa que eu sempre admirei como profissional, como colega, tivemos esse... Foi tão bom a gente ter essa ideia de poder se encontrar de um outro jeito, né? E estar trabalhando em um projeto juntos. E também por poder, assim, de alguma forma, ter um papo mais profundo com alguém, que é uma coisa que nos dias de hoje, essa época tão dinâmica, né? E de correrias, como é bom quando a gente consegue buscar lá no nosso interior alguns conhecimentos que às vezes a gente adquire e não tem a oportunidade de na tocar, correria né? do trabalho, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de não falar tem. sobre esses outros talentos, outros interesses que a gente tem na vida. E como tu disse, a gente tem umas almas meio revolucionárias, assim, então a gente vai... É tão bom de poder... A gente vai inventando umas coisas. Né? E linkando coisas tão diferentes, e foi o que me levou ao universo do vinho. Então, esse ano eu tô fazendo 40 anos, na verdade, tô fazendo. E lá nos 37 anos eu comecei a sentir aquela coceirinha, né? Aquela sarna pra coçar, assim, né? De querer um novo desafio na minha vida. Eu sou muito feliz na minha carreira de professora universitária. Muito cedo alcancei isso, né? Com 30 anos eu já estava trabalhando em faculdade, com meu mestrado. E foi uma coisa que eu sempre sonhei para minha vida, ser professora universitária. Porque desde criança eu brincava de ser professora. Eu também. Tu também? Eu também. Colocava minhas bonequinhas, todas pequenininhas, assim, eu tinha aquele quadro negro. Isso, eu estudava as matérias da escola, dando aula para as bonecas, né? Eu também fazia. Por quê? Porque eu não bastava para mim eu reter aquele conhecimento, era tão prazeroso para mim conhecer alguma ensinar coisa. Passava pelo aprender, né? Passava pelo aprender, e eu dizia assim, como é que eu vou segurar isso pra mim? É tão maravilhoso isso que eu tô aprendendo. Então no começo eram as bonecas, depois então eu consegui, com 27 anos eu comecei a trabalhar como professora no curso técnico e depois fui pra faculdade, onde a gente se conheceu. Trabalhei em universidade também por um tempo e aí eu tinha subido aquela montanha, tinha apreciado aquela vista, como eu gosto de dizer, e depois que eu apreciei a vista eu pensei assim, tá, e agora? Qual é a próxima Qual é o próximo projeto? O próximo desafio. Próximo desafio, né? E aí, como eu gosto de dizer, eu fui procurar uma cor pra minha vida, uma cor nova. Eu tinha recém perdido a minha mãe. E aí isso mexe muito com a gente. A minha mãe era relativamente muito jovem. E aí tu começa a repensar a tua vida também, né? Bom, eu tô chegando na metade da minha vida, né? O que eu quero pra próxima metade, né? E eu queria cor, eu queria novas cores, aí eu brinco que aí eu fui procurar no vinho tinto, no vinho rosé, no vinho branco. Foi variar as cores, né? E aí em 2017 eu me inscrevi num curso de sommelier, porque eu sempre amei vinho. O vinho pra mim faz uma conexão muito forte com meu pai, principalmente com uma pessoa muito importante na minha vida, um meu mestre. E a gente sempre vê o vinho, né? Não sei se é politicamente correto dizer isso, mas quando eu era pequena ele botava umas gotinhas de vinho na minha água. Né? Aquela coisa de tomar um vinho com o pai. Aqui no sul, pelo menos, é uma coisa que acontece bastante, né? Um costume das famílias de origem italiana. Então, assim, tinha uma coisa assim de conexão também. O vinho sempre pra mim foi uma conexão de afetos, né? Eu tava te contando, a gente tem o costume de brindar em casa, não precisa de um momento especial. A gente se reúne, a gente toma uma tacinha de vinho, a gente brinda o fato de estarmos juntos, brinda o amor, enfim, os afetos. E aí eu achei nesse curso, e aí quando eu me inscrevi no primeiro dia de aula, o professor falou, bem-vindos ao curso profissional de sommelier. E aí eu tinha me dado conta que eu tinha me inscrito no curso profissional, até então era um hobby, e aí eu pensei, meu Deus, onde é que eu me meti? Caiu a ficha. Caiu a ficha. E tu tava lá numa formação de sommelier. De sommelier profissional, e eu pensei comigo, né, vamos adiante, né, vamos lá. E me apaixonei, e aquilo que começou como um hobby está se transformando assim aos poucos numa profissão, só que agora numa profissão de uma pessoa que vai fazer 40 anos, que já passou por todo aquele processo de
ser um profissional, aquela coisa mais agressiva, né? De que tem que ser um profissional assim, né? Não, agora é uma coisa com menos... cobrança. Menos cobrança, de uma forma mais leve, botando o prazer de conhecer as coisas na frente de qualquer coisa, assim. Então, é aquela mistura de quando o trabalho se mistura com o lazer. É tão bom, né? Uma coisa que você... E viva a maturidade, fazer, né? São sabedorias da idade. É muito bom. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho me colado em pessoas que têm mais conhecimentos do que eu, que é uma coisa que eu sempre fiz, só que agora sem aquela cobrança de, nossa, eu tenho que saber. Não, então eu tenho amigas, sommeliers, amigos, eu tenho pessoas que trabalham, que são vitivinicultores, enfim. Eu tenho tentado o máximo absorver essas pessoas, né? E aprender muito. Eu sempre fui, então, até por essa minha veia de professora, né? Essa veia docente, eu sempre gostei muito de pesquisar, de avaliar, de estudar e principalmente de transformar isso em uma coisa didática. Então, pegar aquele conhecimento, como é que eu posso facilitar isso? Assim como eu fazia para mim, nos meus estudos, depois para os meus alunos, agora lá no Amor Líquido, no meu Instagram, onde o meu grande propósito é aproximar os brasileiros do vinho. Então, assim, porque tem muito aquilo democratizar, né? Conhecimento sobre vinho, porque é bem comum isso da gente sair, querer ver escolher um vinho para uma ocasião que é especial, que a gente quer compartilhar e a gente muitas vezes se vê diante daquele monte de vinhos assim e não sabe qual escolher, por onde começar, o que eu gosto, o que eu não gosto, dá muita dúvida realmente. Dá porque a gente não é uma coisa cultural, né? Apesar da gente estar aqui no Rio Grande do Sul, num lugar bem privilegiado, a gente tem aqui a Serra Gaúcha. Tem muita produção. Muita produção, né? A grande parte da produção do vinho brasileiro é aqui, a maior parte, né? A gente, e apesar da gente ter imigração italiana, a gente não foi acostumado com o vinho. A gente desconhece bastante. Desconhece. Até eu vejo, às vezes, tem vinhos premiados, produzidos aqui nas vinícolas, aqui próximas, e a gente nunca ouviu falar desses vinhos. Exatamente. Não faz parte internacionalmente dos vinhos que a gente vê toda hora, né? Nos lugares que a gente circula, enfim, e a gente acaba não tendo contato, não conhecendo. Então, assim, eu digo, acabei de voltar de uma imersão, de um curso de 2 dias, assim, sobre o mercado do vinho no Brasil, e a gente fala que a gente tem várias barreiras ainda, e para vencer, econômicas, culturais, né, e que eu acho que eu tô aí para isso também, com o Amor Líquido, né. E o nome Amor Líquido, muitas pessoas me perguntam se tem um dedinho de Bauman nisso aí, né. Sim, eu gosto muito do Bauman, né, em tudo eu procuro saber o porquê das coisas, então eu sempre gostei de antropólogos, filósofos. Então, já estava nas suas aulas? Já estava nas minhas aulas, né? Nas aulas de consumo, principalmente de comportamento lá com o pessoal, com a galerinha. Mas assim, ela tem 2 sentidos. O amor líquido de ser um amor na minha vida, né? Um amor líquido, o vinho é um amor líquido, né? Tanto que ele tem essa coisa de estar em momentos românticos também, né? Tem isso, né? Entrando assim nessa seara das linguagens. Isso, né? O vinho tem essa tá relacionado com esse imaginário assim do romance, de compartilhar a taça de vinho com alguém especial, né? Tanto que na Bíblia tem a questão da celebração da vida. Ou as situações, os rituais, né? São marcados também muitas vezes de celebração com a presença do vinho. Isso, então... Tem uma relação do vinho com comemoração? Sim, o brinde, com o sagrado, ou profano também, das né? Das festas, Dionísio, Baco, e o nome também porque, aí indo pro lado do Bauman, porque eu acho que tinha a ver com o momento em que eu estava buscando novas identidades, assim, né? Então, assim como o Bauman fala que, né, nesse mundo líquido, né, nessa pós-modernidade a gente tem mais de uma identidade. Eu acho que eu vi nisso, assim, é como se fosse um outro alter ego meu, assim, não sei se eu posso dizer isso, eu não tenho o conhecimento necessário. Essas facetas que a gente descobre e que, exatamente, de certa maneira, a cultura que a gente vive explora, né, bastante isso.
essa proliferação de facetas diferentes. Exatamente. Que o pessoal hoje, isso me lembra aquela brincadeira que o pessoal coloca uma foto do Face, uma foto do Instagram, uma foto, que é bem isso, bem né? diferente. Em cada mídia você tem, né? Em cada rede você vai ter um alter ego. E eu sempre fui assim, sabe? Isso é uma coisa que eu até hoje levo pra minha terapia, assim, que eu não me enxergo com um rótulo só, com uma faceta só. E às vezes a gente se cobra por isso, né? Porque tu tá na publicidade, tu tá no design, tu tá na moda, tu tá no vinho, tu tá um pouquinho lá na filosofia, na arte. Eu sempre gostei de transitar em diferentes meios, assim, não é à toa que eu sou geminiana, né? Dizem que o geminiano é assim, não sei. Né? Não sei, eu sou ariana, mas eu também tenho essa coisa. Eu acho que tem mais a ver com personalidade. Polvo teórico, né? Polvo teórico, tem vários tentáculos teóricos diferentes, né? Áreas de conhecimento. Áreas diferentes. Então, tu vê, pra mim, isso aqui é o mais rico de todos os momentos. Estar com uma psicóloga, com a tua formação, com os teus conhecimentos e encontrar coisas que a gente tem em comum, sabe? E beber uma garrafa de vinho sem se dar conta. E tão bom isso, sabe? Então... e descobrir coisas que a gente... Porque a gente conversou, a gente sempre teve momentos de conversar sobre interesses até de aula e de trabalho, assim, em comum. Mas é interessante que a gente também descobrir coisas que a gente não sabia, né? Que tinha em comum, porque nesses encontros que a gente está fazendo, preparando esse encontro de hoje, muito bom. Né, como a gente se percebe se falando de coisas que são temas de interesse comum e dos quais não necessariamente a gente já tinha podido, né, falar. Na correria do dia a dia. Né? E aí entrar nessa questão dessa vontade que, de certa maneira, foi o que me fez te convidar, né, para esse projeto, para estar aqui com a gente, dividindo conhecimento, que é esse interesse em comum de falar sobre estética, né, que estética perpassa a tua carreira em vários aspectos, né, tanto de designer, quanto essa coisa mais atual, né, do teu interesse pelos vinhos, né, e aí pensando nisso, já te convidando para entrar nessa seara, né? O que o vinho tem a ver com as experiências estéticas? Eu vim pensando muito nisso, né? Quando tu me propôs esse tema, porque a gente tem que ter muito cuidado também com essa coisa de definição, né? De estética, arte, né? E eu fiquei pensando que tem muitas relações. Nós não vamos fazer comparações, não vamos dizer que uma coisa é outra. Que uma coisa é igual a outra. Que é igual a outra, porque isso aí a gente, até como professoras universitárias, a gente sabe que não dá para fazer esse tipo de comparação. Mas a gente estava fazendo no nosso backstage antes algumas discussões, né? Então, assim, o que o vinho tem a ver com arte? Com arte, tem tudo a ver com a arte, se a gente pensar desde da própria produção do vinho, né? Que é uma coisa que leva em conta aspectos técnicos, mas também leva em conta muito do conhecimento tácito daquele enólogo, tem muito a ver com inspiração, né? Tem muito a ver assim e também tem a ver com o deixar rolar, porque o enólogo ele pode colocar a assinatura dele, ele vai ter todo o conhecimento do mundo e ele vai fazer um super vinho, mas aquele vinho é vivo, como a gente gosta de dizer, e talvez seja isso que mais me... Tem as suas reações. Tem suas reações. Tem coisas que saem do controle. Exatamente, eu acho que é isso que mais me encanta, porque quando tu for abrir aquela garrafa, vai servir o vinho, ele vai te mostrar a personalidade dele. E aí vai depender do tempo de garrafa, vai depender de como ele foi feito, vai depender do tipo de vinificação, né? E depois de um tempo eu tô aqui com o meu vinho, vou sentir o aroma novamente, já se transformou esse aroma novamente, né? Então, assim, é muito legal essa parte mais inspiracional, mais lúdica, podemos dizer assim, né? E aí, se a gente for pensar na própria produção dos vinhedos, né? Da agricultura, da influência da meteorologia, da influência dos astros, hoje se fala nos vinhos biodinâmicos, né? Que leva em conta toda a influência astros, estrelas, animais, plantações, a intervenção, posso dizer assim, do homem nisso tudo, né? Usar o mínimo possível de aditivos químicos. E é como se o vinho daí tivesse a memória de todos esses elementos. A memória, com certeza, a herança. Se tudo isso deixasse uma marca. Uma marca. Então tu pensa assim, quantos vinhedos
foram plantados por pessoas que agora, que não estão mais aqui, que agora estão dando frutos, frutos no sentido até econômico, se a gente for pensar, né? Porque isso é o mais bonito dessas histórias de vinícolas, assim, né? As gerações trabalhando. Então, aquela pessoa que começou a vinícola, provavelmente não é a pessoa que está agora colhendo os louros dessa vinícola, né? Que interessante isso. É muito interessante, né? É um trabalho muito árduo. A relação do vinho com o tempo também, né? Do vinho também ter esse período, né? Em que ele está descansando, adquirindo sabores. Isso, os aromas ganhando corpo. Muitas vezes por muitos anos. Muitos anos, né? Então tem uma espera muitas vezes. Tem a espera, até que ela se a expectativa que tu cria. Um produto realmente liberado, né? Para ser vendido e consumido. Então tem ali como tem a espera de uma obra de arte em construção, né? Se a gente for pensar assim, em grandes obras, né? A Duomo de Milão, que levou 600 anos para ficar pronta, né? E aí tu pensa assim, fazendo uma comparação com os dias de hoje, que a gente não tem tempo para nada ou a gente não quer esperar nada, a importância que aí o tempo dá para as coisas, né? E que o vinho é digamos assim, um objeto contemporâneo que requer tempo, né? Então assim, não existam vinhos prontos para beber, que a gente chama de vinhos ligeiros, fáceis, né? Mas eles são diferentes, né? Então, assim, tem propostas diferentes. A gente falava disso, né? Esses vinhos que são mais simples e esses que têm sabores mais complexos, né? E que essa complexidade vem com o tempo. Então, ele precisa ganhar não só lá na barrica, como depois na própria garrafa, né? A gente tem aqueles... Claro que são 10% mais ou menos dos vinhos que são considerados vinhos de guarda, né? Aqueles que a gente... Que tem aquela famosa frase, né? É tão bom quanto um vinho... É que nem vinho velho, é bom quanto tá ficando lá, né? Envelhecendo e tal. Mas não são todos os vinhos, né? Apenas cerca de 10% dos vinhos do mundo são vinhos de guarda. E aí sim, são vinhos que foram feitos para eles evoluírem realmente, porque eles precisam de um tempo para amadurecer, eles precisam de um tempo para ganhar corpo, para ter aromas interessantes. Então, não que tu não possa abrir esse vinho, mas ele não vai te entregar tudo que ele pode, todo o potencial dele, né, naquele momento. Então, a gente às vezes brinca assim, que é até o infanticídio, né? Quando a gente abre uma garrafa, assim, porque ele ainda tá ali crescendo nessa complexidade. Só que aí, por outro lado, é aquilo que a gente estava discutindo, vamos guardar até quando, né? Eu fiz uma pergunta antes pra Thaís, que era isso assim, e aí, quando tem aquele vinho que é considerado uma verdadeira obra de arte, abre ou não abre, ou vai ficar lá na adega, assim, como um troféu. Olha, né? Como que é isso pra ti? Tem uns que a gente tem vontade de guardar como um troféu, porque eles são muito caros, né? E como eu te expliquei, tem alguns que a gente adquire e guarda lá porque são caros, outros porque são caros de maneira, no sentido de afeto, alguém muito importante que te deu. Mas eu digo assim, né? Vinho a gente tem que beber com pessoas que saibam apreciar vinho e que saibam apreciar principalmente o momento. Que é aquilo que a gente falava das harmonizações, né? Que tem que harmonizar com as pessoas. Tem que harmonizar com as pessoas. Então a gente fala em harmonização, a gente pensa só em comida. Não. Harmoniza com a pessoa, com o momento, Porque às vezes tem isso, às vezes você conhece a sensibilidade da pessoa, os gostos. E aí você vai pensar em tudo isso quando você vai escolher o vinho que você vai oferecer, né? Então, assim, eu ouço histórias de outros sommeliers, né, que trabalham em restaurantes, que dizem assim, às vezes a pessoa tá levando uma parceira, um parceiro pela primeira vez para sair e quer, né, arrebentar a boca do balão, né? Quer agradar e eles olham o vinho pelo preço. O vinho pelo preço, daqui a pouco tá pegando um vinho muito estruturado, vamos ver um Barolo da vida, né? E aí a pessoa toma, mas não tem um prazer, porque aquele vinho é um vinho que ele é mais forte, mais estruturado, ele requer que tu tenha um paladar já, como é que eu posso dizer,
com parâmetros para conhecer aquele tipo de vinho, né? Preparado para aquele tipo de vinho. E aí tu pede uma salada, aí tu vai comer uma salada com um vinho daqueles, né? Então, assim, é uma discussão que a gente daria um outro vídeo, né? Sim. Essa parte toda, essas assim, questões de harmonização. De harmonização, de paladar, de respeitar o seu paladar. Isso é o que eu mais recebo lá de dúvidas lá no Amor Líquido, assim, as pessoas me perguntam, mas, pô, eu só gosto de vinho doce, eu tenho até vergonha de dizer, né? Eu digo, por que vergonha? Que bom que tu se aproximou do vinho, que bom que tu tá começando pelos vinhos doces. Vou te dar umas dicas de vinho seco que tem uma entrada de boca doce. Pra tu já ir, então é aquilo que eu te falava de também ir ampliando o nosso repertório. É um repertório, né? Como tudo na vida, né? Então, assim, como um dia entro no museu de arte, daqui a pouco eu tô indo em vários museus de arte, daqui a pouco eu já tô sabendo o nome de alguns artistas, daqui a pouco eu já gosto de arte. É a mesma coisa com comida, com qualquer coisa, né? A gente tem que ir construindo essas familiaridades. Familiaridades, né? Exatamente. E porque isso vai te dando uma certa segurança de poder estar ali, desfrutar disso. Né? Então, como é importante a gente encontrar fontes de conhecimento sobre os vinhos. Isso. Porque eu acho que ele mora na curiosidade de muita gente, né? E é por isso que foi por isso que eu resolvi fazer o Amor Líquido, para conseguir mostrar para as pessoas que, tu não precisa ser um grande entendedor. Primeiro tu tem que gostar e começar pelo teu gosto, né? Então, assim, desmistificar, que é aquilo que a gente falava de o vinho ainda ser visto como uma coisa elitizada, uma bebida que é para quem entende, né? E a gente tem que começar a quebrar essas barreiras aqui no Brasil. Sim. Né? Se a gente for para a Europa, principalmente, o pessoal tá num parque fazendo um piquenique tomando vinho. Não tá pensando se a taça é a mais correta, se eu conheço muito de vinho. Por quê? Porque é cultura, é cultural beber vinho. O vinho é como a cerveja é para nós aqui. Ninguém fica questionando muito se conhece de cerveja. Conhece do seu gosto de cerveja. E as pessoas têm estudado também sobre a cerveja artesanal, que vem conquistando, né, um bom território, assim. Isso. Essa questão do artesanal, eu acho que tem sido uma boa oportunidade para... porque se testam sabores, se criam, né, nuances diferentes. E, vai construindo uma cultura também mais ampla, um repertório mais rico. Exatamente. Então, o vinho também pode ter essa mesma... Só que o vinho tem esse imaginário, eu acho, das pessoas, de que, mas vinho é uma coisa muito elitizada, o vinho bom é muito caro e parece muito complexo. Então, a gente se familiarizar com vinho é quebrar um pouco essa barreira que a gente se coloca. E eu acho que também o mundo do vinho, os produtores, eles não facilitam também. Eu acho que agora eles estão começando a enxergar que eles precisam também fazer um approach mais acessível. Tu pega um rótulo de uma garrafa de vinho, uma pessoa que não conhece, não entende, não sabe nem quais são as uvas que tem ali. Tu pega um vinho francês, Bordeaux. Ok, que vinho é esse? Qual é a uva que tem no corte Bordeaux? Né? Então, quantas pessoas sabem o que vem num corte Bordeaux? Né? Não sei. Então, assim, acho que também, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que nós temos que nos apropriar mais do vinho, mas os produtores também têm que enxergar nisso uma oportunidade de como tornar o vinho mais acessível. Eu já vejo, assim, algumas instituições fazendo isso, né? A Ebravinha, uns tempos atrás, fez uma campanha muito legal sobre beba do seu jeito, algo nesse sentido, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que está aí um papel do sommelier também, né? Eu me vejo muito mais nesse papel, assim, sabe? De tornar o vinho acessível para as pessoas, né? Elas entenderem, por exemplo, por que tem espumante que custa R$19,90 e tem espumante que custa R$99,90, né? Porque isso é uma outra coisa, assim, que eu recebo muito lá do pessoal no Amor Líquido. Eu chego na frente de uma prateleira, eu não sei nem como escolher. Eu vou pelo rótulo mais bonito, as pessoas dizem, né? Claro, porque não é fácil mesmo.
E o rótulo comunica mesmo, E o rótulo, né? a embalagem, o né? rótulo, de certa maneira, é o que a gente acha num primeiro momento, assim, como a tábua de salvação, né? Pra gente entender um pouco esse produto que a gente tem ali nas mãos, né? A gente gosta de brincar que se tem um castelinho estilo França, um chateau, assim, aí o pessoal leva. A gente brinca com isso. É o que te salva, né? O rótulo é aquilo que eu vou usar pra eu ter noção, assim, às vezes o rótulo dá umas dicas. Também. Que harmoniza, quais são os sabores predominantes, os aromas, enfim. Escreve um pouquinho o que é que eu vou, né, que eu vou ter, até em relação à consistência, não sei se é esse o nome que se dá para essa coisa quando o vinho tem uma coisa mais líquida ou mais encorpado, mais aveludado. É o corpo do vinho. Esse corpo, né? Então, tem essa coisa de você ter informações, às vezes, no rótulo sobre isso também. E aí, quando você já sabe que você gosta mais encorpado, né? Você já sabe, olha, acho que vou gostar desse. Então, você tem alguma informação ali. Um ponto de partida. Mas é muito bom a gente poder ter um repertório, por exemplo, de conhecimento sobre esses vinhos que a gente encontra com facilidade. E isso é uma outra proposta lá do meu canal, lá do meu Instagram, né, na verdade. Que é tentar trazer aquilo que está perto da realidade das pessoas, assim, né? Então, vinhos caros também, mas principalmente vinhos com ótimo custo-benefício e que estejam acessíveis. Estejam na loja de vinhos, estejam no supermercado. No Brasil, o grande comprador, importador de vinhos é o supermercado, né? Os hipermercados principalmente, né? Bourbon, Pão de Açúcar, são os grandes importadores também, né? Então, assim, facilitar esse acesso, né? Esse é o meu sonho, assim, que daqui a uns anos eu tenha que mudar o propósito do Amor Líquido, assim, né? Então, porque vai ficar muito básico eu dizer que quero aproximar o vinho das pessoas, né? Então, quer dizer que daí eu vou estar com a minha missão cumprida. Eu acho isso. E acho que é bom, a gente vai pegando emprestado aqui né, no Linguagens Humanas, essa possibilidade de também, já que a gente está buscando democratizar conhecimento sobre as experiências estéticas em geral, né, e que a gente possa trazer um pouco disso para cá. Um prazer, e te trazendo com isso, a gente pensa assim, bom, vamos ver como é que funciona isso, porque a ideia que a gente está pensando vamos harmonizar cada sarau isso é muito legal, já pensou? Com um vinho ou 2 vinhos, não sei, isso vai ser a teu critério, mas como que vai funcionar isso? Como é que pode funcionar isso da gente harmonizar o sarau? Todo mundo vai sair muito alegre desse sarau, eu tenho certeza. Não, dá pra fazer muita coisa bacana. Tu vê, né, como o vinho é inspirador, né? Voltando à questão da arte, porque da isso estética. também tem a ver com entrar um pouco nesse clima de celebração, né? Que eu acho que um sarau poético sempre tem isso. E aí, mesmo a gente estando geograficamente distante, como é que pode funcionar essa história da gente falar de vinho, tomar o mesmo vinho, de repente, né? Quem quiser... Pensando nas tuas dicas antes do sarau. A gente pode avisar então antes a gente vai avisar as pessoas com uma antecedência para elas poderem achar o vinho. Essa é a ideia, né? Boa ideia, porque vocês a gente vai fazer... que ela não sabia bem dessa ideia. Mas eu gostei disso, porque aí a gente faz uma coisa à distância, mas... Isso, né, mas todo mundo conectado. É como se o vinho vai ser um pouco nosso elo também, né? Além dos temas. Adorei essa. Muito bom. Que bom. Vamos fazer, com certeza, não. E contem comigo, que precisar lá no Amor Líquido também, eu tô lá, sempre respondo os directs que me mandam por lá, enfim. Eu acho que o pessoal vai gostar disso, porque é um jeito da gente trazer conhecimento sobre alguns vinhos, né? E de preferência que a gente possa pensar nesses vinhos que a gente encontra com facilidade, né? E não... Que todo mundo pode ir ao seu supermercado e vai achar esse vinho e vai poder degustar com a gente. E assim, a primeira barreira a se vencer é não ter vergonha de perguntar, porque isso assim, eu recebo muito, sabe? As pessoas com vergonha, é porque eu gosto de um vinho de mesa, porque existe muito aquele medo de, o que o sommelier vai pensar, né? Não vou pensar nada. Então tá liberado para perguntas sobre o vinho por que a gente favor, tiver eu vou ficar muito feliz. Então assim, pra mim é só, eu tô aqui disponível para ajudar e para aprender também, que eu acho que isso é o mais legal, né?
E eu sei que tu, como tu também é uma revolucionária com múltiplos interesses, vai poder falar de outras coisas além do vinho. Exato! Né? Vamos falar de comunicação, vamos falar de design, né? A gente pode falar de arte, aprofundar, tu vê, a gente tem tantos assuntos que dá pra ligar a arte ao vinho também. Também. A gente andou pesquisando aí. Já, tem artistas que usam o vinho como matéria-prima. Exato, das telas, suas né? obras. Outros artistas que se inspiraram no vinho, né? Pra pintar. Tem vários. Ou pra escrever. Então, assim, acho que dá pra fazer muita coisa legal. Sim, dá sim. Que bom te ter aqui, Thaís. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. E vamos aprontar bastante. Vamos, as duas revolucionárias, no bom sentido, né? Depois das tacinhas de vinho, não sei. Eu só não garanto nada. Mas aí a gente edita o vídeo. Muito obrigada. A atenção de todos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Não esqueçam de tomar um vinho. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Saúde. Saúde.